Santo Deus, nos curvamos à Tua majestade e suplicamos que a unção do Teu Espírito Santo esteja neste momento sobre nós e o Senhor falando pela Tua palavra ao nosso coração. E que o nosso coração seja como uma boa terra, onde a semente produza aquilo que for destinado. E que somente o Teu nome seja exaltado e glorificado nesta igreja. E que nós possamos ouvir a voz de Deus, não de homem. E possamos sair daqui levantando mãos santas aos céus e dizendo sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor falou ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém. Esta parábola, como disse Manuel, ele já ouviu muitas vezes. E é a parábola que nós temos toda explicada por Jesus. Quando eu estava estudando essa parábola, até pensei, por que pregar uma parábola que Jesus já explicou? É como quando um pregador prega, faz apelo, e depois o pastor da igreja, ele acaba de pregar, o pastor da igreja faz um outro apelo em cima. Eu me senti assim. E eu quase pulei essa parábola e segui para o assunto seguinte. Mas meditando, eu senti que Jesus aplicou a parábola às pessoas nos seus dias. E qual deveria ser a aplicação da parábola às pessoas dos nossos dias? Porque a Bíblia é viva, ela é eficaz. Diz que ela corta mais do que palavra, do que espada de dois gumes. E ela é atual. Então ela fala a nós hoje também. Por isso eu gostaria que o irmão, a irmã, se tem a sua Bíblia à mão, esteja acompanhando, ali vai mostrar os versículos principais do assunto, mas esteja com a sua Bíblia para que possa acompanhar esta meditação, porque Jesus, de maneira muito bela e de maneira simples, fala coisas profundas. Ele usa aquelas coisas que nós entendemos para nos explicar as que não sabemos. E a parábola é uma forma assim que Jesus usa. Esta parábola é considerada pelos estudiosos como a chave de entendimento para todas as demais parábolas. Assim como o Salmo 1, os outros 149 salmos, depende de você ser uma pessoa como o varão bem-aventurado do Salmo 1. Aquele salmo é a chave. Não andar segundo os conselhos dos ímpios, não se assentar na roda de escarnecedores, e ter o seu prazer na lei do Senhor. O Sermão da Montanha, a chave para o entendimento é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. É quando eu reconhecer a minha pobreza espiritual, que eu admito que eu tenho muito a aprender, que eu preciso da misericórdia e da bondade de Deus, para que eu possa ser um cidadão conforme a descrição daquelas qualidades do bem-aventurado que é o cidadão do reino celestial. E aqui nós vemos que a chave para a compreensão das demais parábolas de Jesus é esta parábola, porque Jesus diz no versículo 13: se vocês não entendem esta parábola, como entenderão as outras? Então é sinal que nós precisamos entendê-la para que possamos compreender as outras. E mais do que entender com a cabeça, é entender com o coração. É compreender qual a condição daquele que ouve as parábolas de Jesus. Porque no próprio texto nós vemos que ele falava em parábolas para que aqueles que não tinham fé, ouvindo não ouvissem e não entendessem. Porque Jesus não veio para satisfazer curiosidade, mas ele veio para falar a corações sedentos da sua palavra. Aos que eram seus, ele explicava depois a parábola. Porque as coisas do reino do céu são para os que são do reino do céu. Por isso muita gente culta, muita gente preparada, muitas vezes quando fala das coisas de Deus, passa por aqui. Eles não entendem. E às vezes uma pessoa tão simples, sem escola, sem educação no sentido de instrução, ouve a palavra de Deus e ela cai no coração. Entende, porque as coisas de Deus se entendem pela obra do Espírito Santo de Deus. E aqui está o caso dessa parábola. Nesta parábola, Jesus mostra que a semente é a palavra de Deus.
o solo é o coração humano. Então nós encontramos aqui 4 solos e 4 tipos de corações. A semente é boa, a semente é excelente, porque é a palavra de Deus, e ela não volta para o Senhor vazia. Mas a semeadura depende da qualidade do solo. E esta parábola nos faz uma pergunta: que tipo de solo sou eu? Quando estamos meditando nela, precisamos pensar não o que Jesus disse àquelas pessoas lá, mas o que Ele diz a mim hoje. Que tipo de solo é o meu coração para a palavra de Deus? E então Jesus apresenta esses 4 tipos de solo, para que cada um possa responder qual tipo de solo é o seu. E o primeiro solo que Jesus usa é o solo à beira do caminho. Beira do caminho, de certa forma, nos faz pensar nas coisas mais desprezadas. Por quê? Quando você anda pela rua, é na beira da calçada, na guia, que está ali o lixo. Quando você vai pôr o seu lixo, você põe na beira da calçada, para o lixeiro passar. Quando tem alguém pedindo esmola, ele está na beira da calçada. Bartimeu cego, Jesus passava. E quando Bartimeu começou a chamar o nome de Jesus, mandaram que ele se calasse. Ignoravam o pobre homem. E a mensagem, quando cai à beira do caminho, é a mesma coisa. É como cair num coração que despreza, que não dá valor, que trata como alguma coisa sem importância. A beira do caminho é aquela área pisoteada, chão duro, a semente não consegue penetrar. E a causa é porque o coração está acostumado ao pecado. O coração duro resiste à verdade. E o resultado é que a semente nunca germina. Ela fica ali em cima, mas não germina. E então vem Satanás e atira antes que possa causar algum resultado positivo. Que Jesus compara com as aves dos céus que vêm e comem. Porque ali naquele chão duro ela fica exposta. Ela não tem como penetrar na terra. Então, esse é o primeiro solo. O segundo solo é o solo pedregoso, entre pedregais. Sua condição é de um solo que tem uma superfície boa, mas de pouca terra. Os estudiosos dizem que naquela região, na área da Palestina, há muito solo desse tipo, em que a quantidade de terra boa é de 25 a 50 centímetros, de 1 a 2 polegadas. E embaixo é rocha. Então, quando a semente cai, a terra é fofa, é boa. E como embaixo a rocha segura o calor do sol. E com a terra mais quente, a semente arrebenta logo. Produz mais rápido do que outra semente em outro solo. É quente, favorece. Mas porque falta água, a raiz cresce e logo ela vai mostrar na parte que tem. Nós testamos isso antes do culto e não fazia barulho. Fiz de tudo, né, mãe Edna? Cadê a Edna? Fui para cá, fui para lá e não fazia. Mas agora esse negócio. É a caixinha. Não é no chão, né? Acho que é a caixinha que deve estar no. Isso. Mas a caixinha estava comigo quando testei. Acho que é quando eu me mexo muito, né? É a caixinha. Os irmãos, desculpem o barulho, que não atrapalha você prestar atenção na palavra. Quando a raiz penetra, ela encontra o chão duro, quente, não encontra água, não há como suster a vida, e ela morre. Essa terra representa muito bem aquele coração
que recebe o Evangelho pela emoção. É tão lindo, tão gostoso, se emociona, fala demais, mas não penetra no coração. Recebe por emoção, mas não com a razão. Não pensa, não considera. Falta estudo da Bíblia, falta crescimento espiritual. A pessoa toma uma decisão emocional, mas nunca um verdadeiro compromisso com Deus. Isso Jesus ilustra lá em Mateus capítulo 8, no versículo 19 e 20, quando um disse: Senhor, era um escriba, um homem que copiava a palavra de Deus. Senhor, te seguirei aonde quer que fores. Bem entusiasmado. E aí Jesus falou: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. O sujeito não falou mais nada, ficou quietinho. O entusiasmo passou. E assim, infelizmente, é aqueles que recebem o Evangelho por emoção e não com a razão. Recebem por emoção, mas sem uma fé verdadeira. Pensa nos benefícios do Evangelho, mas não no custo. Por isso que Jesus falou: qual de vós que quando vai construir uma torre não se assenta primeiro e vê se tem com o que terminar? Para que outros passando não meneiem a cabeça, não balancem a cabeça e desse veja esse aí, ó, começou e não tem com o que acabar. Por isso Jesus disse: quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Quando a pessoa aceita o Evangelho, ninguém aceita forçado. Deus não força ninguém. Jesus é tão dócil que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a minha porta, entrarei. Mas ele não arromba a porta, embora ele tenha todo o poder. Mas ele espera que você abra. E ele não engana ninguém. Ele disse que no mundo tereis aflições. Se fizeram a mim, também farão a vós. Mas ele também disse: mas eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. Não vos deixarei órfãos. Eu digo essas coisas para que em mim tenhais paz, porque eu venci o mundo. Então, ele mostra que passamos por lutas e tribulações como outros, somente com uma grande diferença: não estamos sós. Os outros na tribulação não tem para onde correr, não tem para onde clamar. Aquele que tem Jesus, tem Jesus. E que tem Jesus, tem tudo. Então nós vemos que esse é o quadro do segundo solo. Diante das dificuldades, a pessoa que aceita o Evangelho por emoção, as emoções vão lá embaixo. Depende de emoções. E por não se aprofundar na palavra, é levado pelo vento também de falsas doutrinas. Se emociona com alguma coisa nova que parece que chega, acha bonito, porque falta conhecimento da Bíblia para analisar. A Bíblia fala que os bereanos eram crentes excelentes, porque quando Paulo pregava, eles iam verificar se era assim que estava na palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos ser obreiros que não têm de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o segredo, meu irmão e minha irmã, é conhecer a palavra. É quando recebe a palavra de Deus, recebe com coração, com fé. Pensa naquilo que está recebendo e como aplica a sua vida, para não ficar só na emoção, só na superfície. Porque assim é o coração pedregoso. Por cima parece muito bom, mas por baixo é uma pedra dura que a raiz não penetra. Tantas coisas que impedem. Há 2 semanas atrás, se você assiste televisão do Brasil, você viu que na cidade de São Paulo caíram mais de 500 árvores. Mais de 500. Árvores frondosas e campos. Mas por causa do vento e da chuva elas caíram. E sabe por quê? Porque lá eles impermeabilizam tudo. Eles plantam a árvore na calçada e depois cobrem de cimento a árvore em volta. A raiz fica ali embaixo, não recebe água, ela não cresce o suficiente, o que ela recebe faz a árvore crescer, mas ela não tem base. Então quando vem o vento, vem a chuva, é como a casa construída em cima da areia, que a Bíblia fala. Não tem base, tomba. Caiu mais de 500 árvores.
Assim também caem muitos, porque estão firmados num solo onde não penetra a água, é duro. Jesus é a água da vida, a palavra é a água. E se há resistência a ela, por mais emoção que a pessoa tenha, por mais que a pessoa goste, por mais que ache bonito, não perdura. Por isso Paulo aconselha em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele. Versículo 7. Arraigados nele. Está falando de raiz. Sobreedificado nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, e crescendo em ação de graças. Aí a árvore fica frondosa, dá fruto, cresce em ação de graças, porque está firmada, arraigada em Jesus. O terceiro solo é o solo cheio de espinhos. Sua condição é de um solo aparentemente bom, um solo que há possibilidade de crescimento. Afinal, o espinho está crescendo, não é? Então, aquele solo tem coisa boa. O espinho não ia crescer, o espinheiro está crescendo. Mas a semente, tendo germinada, terá que crescer entre espinhos, ao lado de espinhos. É como viver perigosamente. Isso se aplica muito àquele tipo de pessoa que gosta de brincar com fogo. Quer saber até onde pode pecar, até onde eu posso ir. E o crente que anda com Deus, ele sabe que não tem até onde. O caminho é um só, é Jesus. Não dá para sair para fora. É o caminho estreito, mas é seguro, é Jesus. É um pé na igreja e outro no mundo. É viver perigo. Está vivendo entre espinhos. Porque dentro do coração está alimentando tentações, está permitindo que elas povoem a sua cabeça, gosta de ouvir a palavra, mas cultiva os espinhos do pecado na sua vida. E o resultado é que mais cedo ou mais tarde, a tentação vira pecado. E o pecado sufoca a fé. Assim é o espinho, cresce bonitinho, verdinho, mas à medida que vai ficando grande, os espinhos vão ficando maiores, eles vão cutucando a pequena semente e a árvorezinha que cresce por ali. Vai sufocando e mata. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, explica bem isso, dizendo: cada um é tentado quando atraído e enganado pela própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Alimenta sementes de tentação, ela germina, o pecado toma conta e ele sufoca a fé. E a pessoa às vezes está tão longe que depois não tem nem coragem de voltar. Porque como qualquer planta, o espinheiro também vai crescendo lá do dia para a noite, ele vai crescendo aos pouquinhos, e ele vai tomando conta. E assim também é quando a gente abriga coisas nos nossos corações que sufocam a palavra de Deus. O crente precisa tomar cuidado, até com as amizades. Ele tem que escolher com quem ele anda, com quem ele convive, saber que aquela vida não vai afastá-lo do caminho, mas que ele pode influenciar aquela pessoa. Há um ditado que diz que a pessoa é fruto do meio, mas eu acho que o crente deve ser diferente. O meio deve ser resultado da sua presença, porque Jesus fala que ele é sal. O sal não é fruto da comida, a comida que mudou o gosto por causa de um pouquinho de sal. A luz não é fruto do meio. O meio pode estar em trevas, você acende um palito de fósforo e a luz faz clarear. Ela é pequenininha, mas ela não pode ser escondida, não tem como esconder. O crente é o bom perfume de Cristo. Pode todo mundo estar sem perfume, não está cheirando mal, mas está sem perfume. Chega uma pessoa com um bom perfume e todo mundo sente. Vai embora e todo mundo lembra. Assim deve ser o crente. Assim deve ser a nossa vida. Nós não podemos ser resultado. Se o ambiente está cheio de espinhos, nós não podemos permitir que esses espinhos venham nos sufocar. Nós temos que fazer diferença. Mas nós temos que primeiro tirar o espinho que possa estar na nossa vida
impedindo o crescimento da palavra de Deus. E cada um sabe como está o seu coração. Cada um sabe como está a sua vida. Cada um sabe quais são as coisinhas que podem estar impedindo. Esse aqui não está ligado, né? Não, que coisa. Cada um sabe. E cada um precisa cuidar de si. Por isso que nós meditamos domingo passado na ceia do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a mulher a si mesmo. Cada um examine a sua vida. O irmão, a irmã pode ajudar, mas não cabe ao irmão, à irmã policiar a sua vida ou ficar olhando os seus defeitos. Cabe cada um olhar o seu próprio e levar a presença de Deus e pedir que Deus ajude e orar uns pelos outros para que caminhemos em santidade na presença de Deus. Mas tudo que for espinho, seja na minha vida, ou seja espinhos que às vezes eu coloque que atrapalhe a vida do outro, tem que ser tirado, para que a palavra de Deus encontre um terreno bom. E o terreno bom não tem a ver só com o coração da pessoa, da igreja, mas o terreno bom tem a ver também com o ambiente que a gente cultiva como família de Deus. E finalmente o solo bom. Sua condição é de um solo que a terra é boa para o cultivo. Poucas pedras, sem ervas daninhas, sem espinhos. E o caso é que as pessoas que têm esse tipo de solo, é as pessoas que, como disse Jesus, recebem a palavra em um coração bom. Recebem com um coração bom. Aceitam a palavra em um coração bom. E o resultado é que a semente germina, cresce e dá fruto. E Jesus diz: um dá fruto 30%, outro dá 60%, outro dá 100%. Conforme a capacidade de cada um. É como nos talentos. O Senhor dá um talento para um, dá 10 para outro, dá 5 para outro. Mas todo mundo tem algum talento. Alguns produzem mais frutos, outros menos. Mas aquele que está em Jesus produz muito fruto. E o muito fruto é de acordo com a possibilidade de cada um. Um não deve ficar com inveja do outro porque produz mais fruto. Se você está fazendo o seu melhor, Deus vai fazer você frutificar à medida que lhe é possível. Você não deve julgar o outro menos porque dá menos fruto, porque seja agradecido se você está dando mais fruto. Isso vem de Deus. Aquele que está em mim, diz o Senhor, que está nele dá fruto. Então o fruto vem dele. Os ramos produzem aquilo que a árvore permite, aquilo que o Senhor permite. E assim é a semente que cai em boa terra também. Se o coração do irmão, se o coração da irmã é bom, se recebe a palavra de Deus com fé e com alegria, e naquilo que entende, procura viver, e naquilo que não entende, não permite que o diabo venha por dúvida, aceita pela fé. Porque a palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, mas as encobertas são para o Senhor nosso Deus para sempre. Então há coisas que Deus não explicou, e não queira você ficar especulando e explicar o que não tem explicado. Viva o que você entende e vai ser suficiente. Tenha um coração bom para obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa vê-se impedida de obedecer porque não entende tudo. E isso é um problema. Quando você era pequeno, seu pai dizia: não faz isso, não faz aquilo, e você não entendia. Quando obedecia, estava bem. Quando não obedecia, tinha problema, não é? É claro que as tomadas hoje são bem melhores do que no meu tempo, mas no meu tempo o papai dizia: não põe o dedo na tomada, e a gente ficava com uma vontade de pôr, até que recebia um choque e a gente criou. Agora eu sei que não pode pôr. Os buracos da tomada eram diferentes, né? Agora é tudo bem cuidado. Mas no meu tempo eu podia usar essa ilustração. Alguns estão rindo aqui porque acho que já enfiaram o dedo na tomada também. Mas na vida espiritual não pode fazer essa. Na vida espiritual não pode. Aqui está o manual de Deus, a Bíblia, é a palavra. A Bíblia é o manual de Deus para que nós possamos seguir e viver segundo o plano de Deus e não nosso, segundo a vontade de Deus e não a nossa. E Jesus explica muito bem: o problema não está com a semente,
O problema não está com o semeador. O problema, se houver, está no solo que recebe a semente, porque a semente é boa, é a palavra de Deus. O semeador é só um instrumento, ele lança a semente. Cabe ao solo ser bom para receber. Então, voltamos ao início. A pergunta: qual tipo de solo representa o seu coração? Meu coração é aquele solo duro. Eu tenho o problema de me emocionar, mas depois passa a emoção, fico deprimido, fico lá embaixo, esqueço das coisas da fé, eu fico derrotado. Então, o que você vai fazer? Cuida do solo. Não vai dizer, não, meu solo é assim mesmo. O povo judeu pegaram Israel só areia, só deserto. Fizeram daquilo lá um jardim. Irrigaram, trouxeram água. Vocês sabem. Então é possível mudar a condição do solo. Os canadenses vieram para esse lugar, só encontraram gelo. Os primeiros pioneiros morreram. Quando voltaram os outros, acharam que os índios tinham matado. Depois descobriram que não, o inverno era tão rigoroso. Eles vieram no tempo do verão, depois do inverno não estavam preparados. E aprenderam como cuidar dessa terra. E hoje esse país primeiro mundo, com todo esse frio, com todo esse gelo, construíram um país lindo. E lá no meu país, com toda a riqueza, com toda a beleza, com toda a fartura, ainda não chegamos lá. Porque não tem quem cuida do solo, tem quem bota as coisas. Infelizmente. E é isso que Jesus está falando. Se não cuidar, o diabo vem e rouba. Ele vem e leva. Precisa cultivar. Você está a preparar o solo do seu coração? Está a tirar as pedras, os espinhos? A semente é boa. A semente é a palavra de Deus. A pergunta é: o solo é bom? Cada um pode responder isso por si só. Toda a obra de Cristo Jesus não produzirá vida, não produzirá resultado, se o solo e a mensagem cair não for bom. Se o coração que recebe não estiver disposto a se submeter e a vivê-la. Tiago até diz: se a pessoa é ouvinte, mas não praticante, ela engana-se a si mesma. Então é necessário que a pessoa ouça e aplique. É por isso que Jesus terminou a parábola no versículo 9. Se você volta os seus olhos para o versículo 9, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois ele explica a parábola, vai até o 20, mas a parábola vai até o 9. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvidos para a voz de Deus. Não para ouvir o que eu gosto, não para ouvir o que me agrada, mas aquilo que o Espírito Santo diz. E minha oração, meu querido irmão, minha querida irmã, é que o Espírito Santo nos ajude, à medida que continuaremos esses estudos do Evangelho de Marcos, para vir para esta casa de oração com o coração sedento de receber a palavra de Deus, com a mente atenta para aprender e aplicar a nossa vida. Eu confesso para os irmãos que eu fico ansioso para ver chegar a quarta-feira, para estudar o Evangelho de João. Eu fico ansioso para chegar domingo e estudar a palavra de Deus. É sábado de tarde, eu já estou escolhendo o fato que eu vou usar, o terno que eu vou usar, a gravata que eu vou usar, a camisa que eu vou usar. E eu sou daltônico. Hoje o irmão Donaldo e a irmã Marta me avisaram que a minha gravata é verde. E eu pensei que era marrom. Eu peguei uma gravata marrom, uma camisa marrom e o terno marrom. Eu só espero que a cinta não seja verde também. Mas eles falaram que é verde. Minha esposa estava na reunião das senhoras ontem e eu fiquei em casa porque ainda estou com o dente precisando de cuidado e com o frio. Na quinta-feira eu fui tirar a neve e depois o rosto congelou e o dente doía que eu não aguentava. Quando eu vi que estava menos 17, sensação de menos 24, eu falei: vou ficar em casa. E aí eu fui escolher meu terno, minha gravata e tudo. E estava tão potente, combinou. Aí o Donaldo falou: ficou muito bem de verde. Eu falei: mas é marrom. Ele falou: não, a gravata.
Mas sabe que eu me preparo para vir. Só que o problema é que eu sou daltônico, né? Então, se eu vim algum dia com a roupa trocada, você sabe que não é minha esposa culpada, né? Porque naquela hora ela não estava perto quando eu escolhi. Quando ela está perto, ela fala, benzinho, não combina. Fala, está tão bonito. Parece. Não está certo. Mas se prepara também, irmão. Se você tem um problema de ser daltônico como eu, ou powerblind, fala com a sua esposa, ela vai te ajudar. Mas vem para essa casa com alegria. Traz a sua Bíblia, embora a gente põe na tela. Aqui tem uma mesma versão, traga a sua Bíblia, porque é gostoso passar os olhos pela Bíblia e ver o que Deus está falando. Os olhos são as janelas da alma. E quando a gente lê a Bíblia, aquilo cai na mente, no coração. Venha com o coração disposto. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir a santa palavra de Deus e aplicá-la ao nosso coração. Vamos lá. Santo Deus, temos ouvido a Tua palavra, ela é simples, ela é profunda, ela é eficaz, ela nos produz vida. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê uma mente e um coração dócil, uma mente e um coração bom, para receber a Tua palavra com alegria e com profundidade, para que germine, para que produza aquilo a que foi destinado. Para que aquele que ainda não recebeu Jesus no coração, a palavra venha produzir arrependimento, conversão e salvação. E para aquele que já está salvo, a palavra venha produzir santificação. Porque o Senhor orou em João 17:17 ao Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E nós queremos pedir, ó Deus, que esta palavra do Senhor venha nos moldar cada dia mais à pessoa de Jesus Cristo. Dá-nos um coração dócil, inclinado a receber a Tua palavra com alegria e com submissão. Dá-nos uma mente, ó Deus, disposta a considerar os nossos caminhos à luz da Tua palavra, para que possamos andar no caminho que é Jesus e outros possam nos acompanhar e conhecer que só Jesus Cristo salva o pecador. Santifica a Tua igreja, abençoe-a. E continue acrescentando a ela aqueles que se hão de salvar. Acrescenta a ela, Senhor, crentes, pessoas salvas que estão buscando uma igreja comprometida com a palavra de Deus, para nos ajudar na proclamação deste Evangelho. É no nome de Jesus que oro. Amém. Amém.